Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Bom, vamos continuar com as nossas lições, da escola bíblica, hoje nós entramos na 9ª lição, cujo tema é Lucas, retrata o Filho do Homem escatológico. Muito interessante esse assunto, Então nós vamos dividir aqui em 3 partes, essa será a primeira. O texto base será o Evangelho segundo a Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do verso 22 ao verso 30. Amém? Bem, vamos então à leitura bíblica. Lucas capítulo 17, do verso 22 ao verso 30, diz assim a palavra de Deus. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Deus abençoe. Bem, dando continuidade, como sempre fazemos, digamos que essa lição ela tem 3 objetivos bem claros, após o estudo da mesma, Primeira situação que eu colocaria como objetivo dessa lição seria entender as razões de Jesus ter se declarado Filho do Homem. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele se declara ou se intitula Filho do Homem. Interessante, nós vamos ver e saber por quê. Segundo, considerar que a volta de Jesus como uma realidade iminente. Quando eu digo considerar, nós devemos, na verdade, refletir, devemos aqui ficar pensando, cogitando, que a volta de Jesus ela está para acontecer, irmãos. Muitas vezes nós falamos isso ali na igreja, você é ministrado sobre essa questão, que a igreja tem que estar atenta, tem que estar preparada, porque a volta de Jesus é certa, e nós sabemos que hoje falta menos tempo, do que faltava alguns anos atrás, e temos visto os eventos, que têm acontecido, ao nosso redor, e cada situação ela tem sinalizado para isso. Então, quando eu começo a imaginar lá atrás, a questão da missão, que Jesus tinha, e essa missão ela foi entregue em nossas mãos, nós entendemos que, primeiro ponto, temos que ter pressa para cumprir aquela missão de evangelização que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a missão da igreja aqui na Terra, Então, a primeira coisa que nós sabemos disso, o tempo é curto, Ou seja, a ação é para ontem, não para hoje, para a gente ter uma ideia de questão de prioridade em nossas vidas, amém? E não bastasse isso, temos que nos conscientizar. Quando eu digo assim que eu e você devemos nos conscientizar, nós temos que estar consciente, temos que estar ciente disso, Ou seja, da necessidade de estar preparado para a volta do Filho do Homem, Ou seja, a volta de Jesus Cristo, ok? Então, ou seja, temos que estar preparado, quando eu digo preparado, o que nós devemos aqui mais ou menos imaginar, Por exemplo, quando vamos fazer uma viagem, eu me lembro sempre disso, há um ritual de preparação para essa viagem, Eu acredito que vocês concordem comigo, Por exemplo, você vai marcar suas férias aí de repente do final do ano, esquecendo um pouco essa questão da pandemia, numa situação normal, você vai lá, reserva o lugar, enfim, você começa a se preparar, separar as roupas, fazer as malas, os passeios com os quais você pretende ali interagir, enfim,
Então há toda uma preparação, não é de sopetão, vou viajar amanhã, não. Há uma preparação. Então quando eu entendo, né, trazendo isso para a nossa vida espiritual, né, que primeiro, que a volta de Jesus é uma coisa iminente, ela está para acontecer, é uma realidade isso, né? Eu tenho que entender que, primeiro, a questão da missão, eu tenho que agilizar esse processo, servir a Deus, né, fazer a vontade do Senhor cada vez mais rápido, em busca das vidas que tanto necessitam do seu auxílio, e também eu preciso estar preparado individualmente, né, para essa, se eu pudesse dizer assim, para essa grande viagem que nós vamos fazer, né? Então, você precisa estar preparado, amém? Então, precisa estar revisando, né, vamos dizer assim, a sua mala de bagagem, né? Eu diria aqui que a sua mala de bagagem nada mais é que o seu coração, né? Será que o seu coração está aí limpo, né? Seu coração e mente estão limpos, né? Ou seja, será que nenhuma coisa velha, antiga, que possa prejudicar essa viagem, né? Então, quando eu falo que eu devo me conscientizar, eu tenho que estar ciente disso. Consciente, né? Para que eu possa estar me preparando a cada dia para esse grande encontro, né? Para essa grande viagem, em nome de Jesus. Então, esses são os três objetivos, né? Que nós precisamos ter bem claro nessa lição, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, como já tem feito aqui nas demais lições também, em nome de Jesus. Amém? Vamos à continuidade. Bom, vamos lá, dando continuidade, né? Jesus declarou ser o Filho do Homem, né? E quais as razões para ele ter usado essa qualificação, correto? Veja, primeira coisa, né? A expressão Filho do Homem, ela tem origem lá no Antigo Testamento, né? No hebraico seria assim mais ou menos a pronúncia, Ben Adão, ou seja, filho de Adão, né? Na verdade quer transmitir uma ideia de alguém que pertença à raça adâmica ou à raça humana, né? Então, para dizer ou declarar, né? Ou trazer a ideia a alguém que é homem, né? Homem como eu e você, carne e osso, ou seja, que pertença à humanidade, correto? Então essa é a ideia dessa expressão, ok? Dando continuidade a essa questão, veja que o próprio evangelista, aqui no caso Lucas, né, ele, ele acaba evidenciando que Jesus, por várias vezes, utilizou essa tal designação para referir-se a si mesmo. Quer ver? Vamos ver algumas passagens aqui para a gente ter uma ideia sobre isso. Quer ver? Lucas capítulo 11, verso 30. Quer ver? Vamos ler do 29 ao 30. Diz assim: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então veja, o próprio Senhor Jesus falando ele aqui, falando dele próprio, quando ele diz o Filho do Homem, está se referindo a ele mesmo. Ele seria o sinal, né, para a geração, para essas gerações, ok? Quer ver? Vamos mais uma passagem. Lucas 18, verso 31. Vamos ver Jesus falando de si mesmo mais uma vez. Diz assim: Tomando consigo os 12, estava falando com os discípulos, né? Disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Ou seja, tudo aquilo que os profetas haviam falado sobre a vida de Jesus, o que aconteceria com Jesus, ele nessa questão aqui ele estava comentando sobre a morte e a sua ressurreição, ou seja, isso foi comentado já pelos profetas, né? Então tudo aquilo que foi comentado sobre o tocante ao Filho do Homem, sobre ele, Jesus, então haveria de acontecer. Então Jesus se referindo a si próprio como Filho do Homem, né? Vamos ver mais uma passagem, Lucas capítulo 22, verso 22, diz assim também, quer ver? Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Falando mais uma vez da sua pessoa. O Filho do Homem, na verdade, vai seguindo o que está determinado, ou seja, ele dizendo que estava cumprindo a missão, né, a qual ele havia sido chamado, né? Então veja, Jesus fazendo referência aqui à sua questão de ser filho do homem, né? Agora a pergunta, né? Qual razão, né? De repente Jesus começa a se auto-intitular como filho do homem, né?
Só para deixar registrado, em Daniel capítulo 7, lá no Velho Testamento, Daniel também já fazia alusão a essa questão, quer ver? Deixa eu só achar aqui, Daniel, só um minutinho. Só um minutinho. Daniel capítulo 7, verso 13, diz assim: E eu, aqui Daniel dizendo, né? Ele estava tendo aqui um sonho, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Olha que interessante. Daniel já tinha uma visão, mas ele relata aqui um como filho do homem. A imagem é o que ele consegue enxergar dentro daquele sonho. Ele diz assim: E dirigiu-se ao ancião de dias, né? Aqui é uma referência ao próprio Deus, e o fizeram chegar até ele. Olha que interessante. Ó, falando do próprio Senhor Jesus aqui. Foi-lhe dado domínio, poder, e glória, aleluia, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Olha que interessante, eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Veja, então está dizendo aqui, né, que Jesus é esse filho do homem, né? Como diz o título da lição, né, filho do homem escatológico, ou seja, daquilo que está para acontecer. Olha que interessante, né? Então ele vê aqui um filho do homem que está vindo para vencer. Por mais que muitas vezes a gente possa imaginar, né, que o inimigo, né, possa estar levando vantagem em algumas situações, o texto nos afirma aqui que ele tem um reinado que jamais será destruído. A vitória de Jesus, por Jesus, ela é garantida em nome de Jesus, amém? Então isso é importante, né? A gente não pode esquecer disso, amém? Bem, dando continuidade a essa questão ainda, né, dessa expressão filho do homem, apenas para registrar e efeito de conhecimento, né, nos 4 evangelhos, né, Jesus utilizou mais de 80 vezes a expressão filho do homem. Olha que interessante, em autorreferência, falando de si próprio, tá? Então ele se intitula mais de 80 vezes, olha que interessante, né? Então, essa questão, né, e Lucas relata isso com bastante propriedade, né? Grande parte dessas vezes, essa designação, né, essa referência, ela está atrelada às declarações que ele fez a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. Olha aqui, que benção, né? Então, agora, parando para pensar aqui mais um pouquinho, né? Por que, né, utilizá-la? Qual que é a ideia disso, né? Qual que é a ideia, né, de ter usado esse tipo de qualificação, né? Vamos ver aqui algumas situações. Só um minutinho. Bem, uma das situações que nós podemos trazer aqui em relação a essa declaração, justamente era para que pudesse se identificar com a humanidade e as suas necessidades, né? Lá em Lucas 19:10, né, diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou seja, Jesus aqui está deixando claro que tem uma missão, né? Ou seja, quando ele declara aqui essa questão do Filho do Homem, para mostrar que ele está sensível, né, com o homem às necessidades humanas também, né? Como se criasse aí uma aproximação, né, diante disso, e até para fazer justamente alusão àquilo que os profetas, né, comentaram sobre a natureza de Jesus, né? Ou seja, que ele nasceu, apesar de uma obra toda especial do Espírito Santo, né, ele nasceu homem, né? E viveu como homem, andou como homem, né? E foi levantado por Deus para trazer essa missão de salvação a toda a humanidade, mas vivendo aqui como homem, né? Apesar de ser Deus, mas ele esteve aqui como homem, né? Então ele desempenhou a função aqui como homem, né? Então, para ficar bem claro isso, né? Para anunciar, né, essa chegada desse Messias que foi falado, né, há muitos anos atrás lá no Velho Testamento, né? Não bastasse isso também, né, para indicar a sua obra expiatória, né? Quer ver lá em Lucas 18, verso 31, diz assim, Lucas 18,
verso 31 diz assim: tomando consigo os 12 discípulos, eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, veja, fazendo, né, alusão a tudo que foi informado pelos profetas no passado, no tocante ao Filho do Homem, ele, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirarão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Veja, então aqui Jesus está demonstrando com essa expressão do Filho do Homem, né, indicando que haveria uma obra de expiação dos pecados que seria feita através da sua morte e cruz, né, para que todo aquele que nele crê pudesse ser salvo. Né? Então, havia sentido de se revelar desta forma, né, deste jeito, né, dentro desta situação, em nome de Jesus. Amém? Então, bom, irmãos, nós vamos parar por aqui, já são quase 16 minutos desse primeiro tópico, e a gente retoma na segunda parte aí, e a gente vai dar continuidade à lição no próximo domingo, tá bom? Se assim Deus permitir. Então Deus abençoe e fique com Deus. Amém.